48% das reclamações no e-commerce ainda são por atraso na entrega. 22% dos seus clientes ainda reclamam porque não receberam o produto e 15% por causa de defeitos. Esse momento ainda gera fricção para você vender mais ou para você melhorar o relacionamento com o seu cliente. E é disso que a gente vai falar hoje. Como transformar em oportunidade. Afinal, será que o pós-venda é o novo marketing? Vem comigo. ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, eu sou Vanessa Martins, Head de Marketing aqui na Confi, o ecossistema de confiança na jornada de compra digital. E confiança pra gente é coisa séria. Hoje eu recebo aqui alguém que entende de confiança, porque fala ali daquele momento que você precisa ter confiança com o seu cliente, que é o momento que ele vai querer trocar o produto, que ele quer acompanhar a entrega, ele quer entender melhor se vai chegar ou não o produto na casa dele. Essa pessoa entende muito desse processo. Eu estou aqui com o nosso diretor na After Sale, Rodolfo Ferraz. Seja bem-vindo, Rô. Olá, Van. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui contigo hoje, falando de um tema tão importante, né, para o nosso e-commerce e do qual eu sou um grande entusiasta, né, e faço isso com muita paixão. É muito bacana mesmo. Obrigada, Rô. E faz mesmo, gente. Ele entende desse mercado e ele vai falar hoje, tenho certeza, coisas aqui que vão ser muito relevantes para o seu negócio. Para começar, Rô, esse é um assunto que tem muita gente que pode estar escutando a gente que está começando agora seu e-commerce, abrindo sua loja digital agora, e pessoas também que já estão aí nesse mercado há algum tempo. Me fala primeiro, em que momento, né, o e-commerce é obrigado, de fato, a aceitar uma troca, uma devolução, em que momento ele pode até recusar, se tem essa possibilidade, né? Legal, Van. Acho que esse tema é bastante interessante, né, quando a gente trata do tópico legal, né? A gente pode ver isso por duas dimensões, tá? Do ponto de vista legal, é lei. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o quê? Prevê, no artigo, especificamente o artigo 49 do Código de Defesa, ele prevê que o cliente, o consumidor, quando ele compra um produto fora do estabelecimento comercial, ou seja, pode ser à distância pelo e-commerce, ou aquele bom e velho catálogo, que a gente sabe que é antigo, ou até mesmo por telefone, ou seja, ele não está presencialmente, ele tem até 7 dias do recebimento do produto para poder se arrepender. Estamos falando de arrependimento. Isso prevê o quê? Que ele pode pegar o dinheiro dele de volta, tá? Ainda do ponto de vista legal, não é só isso. A gente tem o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o estabelecimento que comercializa, ele tem por obrigação garantir a substituição do produto em caso de defeito, vício ou avaria. E aí depende do tipo de produto para se saber o tempo, o prazo, né? Quando eu falo de bens não duráveis, a gente tem um prazo de 30 dias em que o estabelecimento, né, comercial precisa garantir esse produto em pleno funcionamento. No caso de bens não duráveis, isso aumenta para 90 dias. Então, isso é a lógica do que é regra, do que tem que ser cumprido. Mas aí a provocação que eu gosto de fazer é como que a gente olha numa outra dimensão, que é muito importante, e como que a gente transforma algo que é obrigatório, a gente faz muito bem feito isso, para também se apropriar disso e transformar isso em mais oportunidade. É aí que está o pulo do gato. Como que os varejistas do e-commerce olham para isso que é obrigatório, mas trazem isso como um serviço que agrega valor ao processo ali, à experiência do consumidor. Então é aquela lógica, como que eu faço uma limonada de limão, né? Como eu pego limão e faço a limonada. Né? Então eu faço isso realmente se transformar, né? Então eu trago trocas e devoluções com uma política justa, honesta, mas substancialmente algo que realmente vai chamar a atenção do consumidor, porque ali ele pode comprar com garantia, com confiança, e que ele vai ter o problema dele resolvido, caso ele se arrependa ou caso haja algum defeito no produto. Então, acho que a gente precisa ver dessas duas óticas. Não só pela perspectiva da lei, mas como que isso pode se transformar numa oportunidade de vender mais. Acho que esse é a grande sacada. Você falou de uma coisa agora muito interessante e relevante que a gente fala no podcast. Se você não escutou ainda o episódio de ecossistema com Pedro e com Paulo, a gente fala muito de como confiança
ainda se confiança vende, né? Afinal, confiança ali no e-commerce ainda é muito relevante, né, Rô? Para várias outras coisas, mas essa questão ainda é um ponto que faz a pessoa querer ou não comprar no e-commerce, certo? Sim, Será que eu vou total, receber? Ainda total. tem isso? A pessoa tem essa dúvida? Será que eu vou receber o produto? Total. É muito bacana esse tópico que você traz, né? E aí a gente, como atua hoje em soluções de automatização de serviços do pós-venda, a gente tem por premissa trabalhar para potencializar a confiança. E quando eu falo de pós-venda, é 100% confiança, né? O pós-venda ajuda a vender mais. Pensa comigo, né? Quando eu vou comprar um produto em um site, eu ter a confiança, a certeza, a garantia de que eu vou ser bem atendido depois que eu comprar, isso faz com que eu tenha certeza de que eu estou apostando no lugar correto, que eu estou fazendo a compra correta. Eu me sinto seguro com isso, né? E isso vai desde o processo da decisão ali, que você navega pelo site, e também isso extrapola, isso se confirma depois que eu compro. Tem uma tríade do conceito e da teoria da comunicação que eu acho muito legal, que fala de identidade, né? Que fala de imagem e fala de reputação, né? Então, eu projeto uma imagem, eu vendo uma ideia que condiz com a minha identidade. Se tem um match, eu tenho reputação. E isso no processo de compra online é o tempo inteiro validado pelo consumidor. Desde o processo que ele compra, né, ele está comprando num lugar que ele pode confiar, o processo de aprovação da compra dele no cartão de crédito, por exemplo, é rápido, ele se sente seguro, ou ele fica naquela dúvida amorosa. A Conf ajuda isso. A gente tem um aplicativo super legal que pode potencializar isso na perspectiva do varejista e do consumidor. E aí eu entro num ponto que você traz, que é a etapa da jornada de entrega, né? E que isso culmina posteriormente quando eu recebo o produto e eu vejo expectativa versus realidade se encaixa, né? E na jornada de entrega, isso vai. Lembra da imagem projetada, lembra da reputação que realmente tem a ver com a identidade? Eu estou tendo identidade, eu estou conseguindo garantir o que eu prometi? Eu tenho um processo de entrega fluido, né? Quando acontece uma intercorrência nesse processo, um problema que vai acontecer, né? A gente sabe que logística, operação logística de e-commerce, vai acontecer problema. Né? E nesse momento, eu consigo dar tranquilidade para o consumidor, eu mantenho ele informado. Quando tem um problema, eu consigo saber antes, para poder antecipar esse problema antes que ele impacte a experiência desse consumidor. Olha que o tempo inteiro eu estou tentando melhorar a experiência por meio de geração de confiança. Uma coisa puxa a outra. Depois que esse consumidor recebe o produto, o processo para trocar e devolver, ele é condizente com o que eu vendi no site? Ele é bacana, ele é justo, ele é honesto, ele é diferenciado, ele é rápido, ele é simples, ele é fácil. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, garantir que a confiança gere mais venda. E é assim que se dá o processo no e-commerce e no pós-venda. Uma das coisas que a gente afirma, a gente nem acha, a gente afirma na After Sale, é que se é fácil comprar, tem que ser fácil acompanhar a jornada de entrega e ser fácil trocar e devolver. Então, a gente está aqui falando que o nosso cliente, ele sim merece passar por esse processo, não só porque para o negócio é bom, mas porque ele, né, foi fácil para ele comprar. Então, é justo ele ser fácil para ele também devolver, passar por esse processo. Rô, mas eu queria que a gente trocasse a ótica agora e a gente falasse do varejista, do lado de cá, do outro lado ali, de quem está vendendo. Porque esse processo, ele é desafiador, né? E a After Sale tem como premissa não facilitar só o lado do cliente, mas facilitar o lado do varejista, né? E a gente fala de automação, você citou automação, melhorar esse recurso interno, conectar com logística. Quem está escutando a gente que está entrando agora no mercado de e-commerce deve estar aqui, nossa, isso aqui parece muito complexo. Dá para facilitar a vida aqui? Dá para investir menos nesse processo? O que você pode trazer para a gente do lado do varejista para esse processo? Sim, total. É isso, a gente respira todo dia aqui, tá, Van? Esse é o protagonismo da After Sale. Pensa comigo, né? A gente falou que agora há pouco que o processo de troca e devolução, de reversa, ele é obrigatório. Uhum. Então, se eu quero vender no online, eu preciso ter uma alternativa para possibilitar a troca ou devolução desse consumidor. Isso tem que ser feito, lembra que a gente falou que tem que ser feito de forma bacana, justa, atrativa? Sim. Legal, isso custa.
Isso é um processo, certo? Então, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter recurso humano para fazer isso, eu tenho que ter processo interno para fazer isso, eu tenho frete para fazer, tudo isso demanda um esforço operacional, né? E imagina se eu não tenho uma ferramenta que pode me ajudar a fazer isso de forma mais eficiente. Então, eu vou ter uma ineficiência humana, eu vou ter gastos exagerados num processo e, consequentemente, eu vou ter um processo que ele não é eficiente o suficiente como ele poderia ser, né? Então, eu tenho gastos elevados e não tenho entrega, né? Olha que relação e que ciclo que se transforma isso, né? O tempo cada vez mais longo nesse caso, né? O tempo cada vez mais longo. Então, tem um processo que se abre inicial ineficiente, eu tenho um processo interno de processamento dessa ordem ineficiente, eu tenho uma gestão do processo de troca-devolução ineficiente, ou seja, o SLA de resolução vai lá em cima. Então, além de ser mais caro, ele é pior, a entrega é pior, e eu não consigo potencializar essa experiência para que isso gere recompra, né? E é aí que a beleza da ferramenta da After Sale, ela entra para resolver justamente esse processo, né? A gente tem uma camada de tecnologia, basicamente, conecta 3 partes: consumidor, varejista e transportador, né? A gente consegue, por meio de um simples processamento, que o consumidor na casa dele, 24/7, a hora que ele quiser, em menos de 5 minutos, ele consiga solicitar uma troca ou devolução. E no mesmo momento, se o e-commerce quiser, ele já recebe o código de postagem, por exemplo, ou já recebe uma ordem de coleta desse produto. Tudo Simples, automatizado. tudo automatizado. Lembra que você falou que se é fácil comprar, tem que ser fácil trocar ou devolver? A gente está fazendo isso, facilitando o processo de troca ou devolução. Lembra de pegar o limão e fazer uma limonada? A gente está pegando uma regra, um processo, uma lei, que é trocar ou devolver, e transformando isso numa experiência diferente, especial, para que o consumidor se sinta à vontade e queira comprar mais, né? E depois de solicitado, tudo automatizado, o e-commerce também tem uma plataforma interna que ele gerencia os processos até a aprovação e liberação do estorno, se for o caso, ou de um voucher, por exemplo, que a gente estimula muito, né? Como a gente transforma uma intenção de devolução, que seria a perda da venda, em vez de entregar o dinheiro de volta, como que eu estimulo que o e-commerce entregue um voucher, um vale, para que o consumidor utilize? Então, todo esse processo, ele é simplificado. Todo esse processo ganha uma eficiência brutal, que, consequentemente, eu reduzo o custo da operação e, na mesma linha, eu melhoro substancialmente a experiência. Menos custo, experiência melhor, mais venda. Menos custo, experiência melhor, mais venda. Todo mundo fica feliz. O e-commerce fica feliz, ele economiza, ele ganha mais dinheiro e o consumidor fica muito feliz também. E o interessante de pensar sobre isso, né, Rô, até pensando aqui na nossa solução, muitos varejistas entendem que automatizar esse processo pode ser mais caro, né? E muitas vezes isso, né, inclusive, se vocês aí marcarem uma reunião com o Rodolfo, ele vai explicar isso melhor. Muitas vezes você tem uma operação muito mais cara hoje, porque você não tem essa automatização, né? Exato. É muito mais caro você manter uma estrutura hoje deficiente ou tradicional, que a gente tem um esforço humano muito maior para se entregar um processo que é muito mais lento. E quando eu faço uma comparação clara de implementar uma ferramenta como a de trocas e devoluções da After Sale e comparo isso com um processo normal, eu tenho ganhos gigantescos. Só para você ter uma ideia, eu tenho um ganho inicial já, eu reduzo o primeiro SLA de atendimento em 90%. Caraca, então, muita coisa. isso já mostra que há um ganho de eficiência. Se eu ganho eficiência operacional, eu economizo, né? Então, a gente costuma dizer que a gente dá condições para que o e-commerce possa usar os seus recursos humanos em atividades e tarefas que seja o core dele. O negócio do lojista, do varejista online é vender. Sim. É ter o melhor produto, o melhor site, a melhor experiência de visual merchandising, né? A experiência de loja. Deixa que essa parte a gente cuida. E por a gente ser focado, nós somos um SaaS, né? A gente está focado nisso, a gente consegue entregar essa oportunidade, essa solução por um preço muito competitivo, né? E, consequentemente, trazer ganhos para o e-commerce direto. Então, é legal quando a gente está conversando com potenciais novos clientes, a gente costuma, Van, fazer uma comparação, né? A gente faz um business case ali e mostra, né, como que ele pode economizar, o quanto ele economiza em 1, 2, 3 anos. E o legal é que isso é escala, né? Isso traz escala, porque você pode aumentar o volume de vendas sem precisar aumentar o seu time. Sim. Ao passo que, se eu não tivesse uma solução como essa, se eu aumento venda,
eu aumento trocas de devoluções e eu tenho que aumentar time. Sim. Então, eu ganho essa eficiência que ela é crescente ao longo dos anos. Então, é muito, muito mais barato, muito mais fácil, E muito mais eficiente. cool ter Mais a eficiente. solução muito mais eficiente. E até Exatamente. falando com meus colegas de marketing que devem estar me escutando agora, porque em muitas empresas, né, Rô, a gente tem uma estratégia de marketing aqui, uma estratégia de vendas atrelada, e-commerce e vendeu, como que foi o ROAS, o ROI, vai fazer todas as análises, né? E a gente esquece de contar aquele cliente que talvez a gente está perdendo, que custou você trazer, que custa hoje você trazer um cliente, custou você trazer esse cliente, você fez, você vendeu para ele, converteu. E aí chega no pós-venda, você perde esse cliente. Chega numa troca, você tem ali uma reputação ruim. Tudo aquilo que você contou, que o pessoal de marketing trabalhou pra caramba, chega num momento muito delicado que você pode perder o Total, cliente, né? total, total. E aí eu queria entrar na resposta do nosso podcast, né? Que para mim de marketing é ali que delícia a gente poder olhar para uma nova oportunidade de fazer marketing, mas Legal. para você, o pós-venda é o novo marketing? É a nova estratégia de marketing aí? Essa pergunta ela é muito, muito legal, né? Em conversas que eu tenho com pessoas, nossos colegas, parceiros, clientes, eu gosto muito de falar da tese que a gente defende aqui, do funil horizontal do varejo, né? Tradicionalmente, né, Van, o varejo, né, o processo... O que é o varejo, o comércio? É uma relação transacional, né? Uhum. Ela se realiza fundamentalmente no processo em que eu te vendo o produto e ele se encerra. Então, quando a gente olha historicamente, a tradição é essa, é um funil vertical, em que a gente tem toda essa a capacidade de trazer potenciais consumidores que compram e se encerra ali esse processo. Pensem comigo se eu tombo esse funil, né? Eu saio de um funil vertical e transformo ele num funil horizontal. Então, quando eu encerro a primeira relação transacional, eu abro um potencial gerador de nova receita. Imagina esse momento em que se consolida aquela relação comercial, transacional, ela pudesse abrir novas possibilidades de novas relações comerciais. E como que eu faço isso? Eu faço isso potencializando esse consumidor que comprou e trazendo ele novas vezes, reiteradas vezes, para o site para comprar mais, né? Então, eu estou estimulando o processo de recompra. Eu estou estimulando a recorrência, né? E como que eu faço isso? Eu faço isso transformando ali potenciais serviços de pós-venda em agregadores de valor e geradores de mais receita, né? Uhum. Então, a pergunta é simples? A gente tem algumas respostas, né? Primeiro, eu preciso atacar de imediato quais são as maiores dores desse processo, né? E a gente sabe, você falou aqui, né? A gente tem dores imensas no pós-venda que são marcadas ali na jornada de entrega, né? E também no processo de trocas de devoluções. Estão aí as maiores dores, os maiores índices de abertura de chamada nos saques. Então, se eu ataco onde tem o maior problema, eu consigo transformar esse momento em um momento de oportunidade. E aqui na After Sale, a gente não tem não só uma solução de trocas de devoluções, como também uma solução de jornada de entrega, né? Em que a gente mapeia toda essa jornada, né, de entrega, desde o clique, a gente fala do click to door. Então, tem um click to ship, ou seja, as etapas de fulfillment internos ali, até o ship to door. Então, eu mapeio todo o momento que o cliente compra até ele receber. Eu tenho um robô 24/7 que monitora essas experiências, mantém o time do e-commerce sinalizado de toda e qualquer intercorrência no processo, permito com que ele antecipe o problema e avise o consumidor em caso de alguma situação inesperada, mantenho o consumidor também informado do que ele precisa saber, isso eu abaixo a ansiedade e evito que ele fique abrindo chamadas no saque, e também gero mais insights e inteligência para o e-commerce poder melhorar esse processo. Junto com troca de devolução, que a gente já explicou um pouquinho aqui, eu estou atacando de maneira direta, cirúrgica, as principais dores. Se eu faço isso, eu consigo potencializar esse momento, transformar ele numa possibilidade de gerar mais receita. Apimente isso ainda, Van, com gatilhos reais de estímulo de recompra, tanto na jornada de entrega quanto na troca de devolução. Você vai ter uma solução em que, de fato, o pós-venda vai estar sendo um grande alavancador de receita. Se eu tenho isso,
eu diminuo o CAC, porque eu tenho um pós-venda que é mais barato manter esse cliente recorrente, voltando mais vezes. Então, eu tenho um pós-venda que estimula esse processo. Então, eu reduzo o CAC e eu aumento o lifetime value, né? Ou seja, o quanto que esse consumidor gasta comigo dentro dessa jornada. Então, se eu estou fazendo isso, conceitualmente estou ajudando a vender mais. Se eu diminuo o CAC e aumento a LTV, eu estou falando de métricas, indicadores de marketing. Então, sim, eu gostei dessa provocação. Eu afirmo que o pós-venda bem feito, um pós-compra bem gerido, é sim, né, um novo marketing. E acho brilhante o que você trouxe, porque além de tudo, né, confiança, de novo aqui, né, citando o nosso podcast ali de ecossistema, confiança, que é o nosso core, né, estabelece essa relação e essa vontade de se relacionar mais 100%. com aquela empresa, né? 100%. E o Jornada de Entrega, se vocês não conhecem isso, saindo um pouquinho de troca e devolução, entrando... Jornada de Entrega é maravilhoso, né? Porque, assim, essa sensação que dá de você saber, ufa, tá chegando, tá saindo, está em que momento? Todas as etapas que seu produto tá passando te dá uma confiança naquela marca e uma relação de como se fosse quase uma amizade, né? Tipo, ó, seu produto tá chegando aí, ó, vai chegar, me avisa, ó, vai... Então, tem essa comunicação que é muito legal no Jornada de Entrega, que sim, tem tudo a ver com a estratégia de marketing que pode, como você falou, não adianta fazer uma belíssima estratégia de marketing e comunicação quando a reputação vai ser abalada na hora que eu vou, na hora da entrega Sim. ou na hora da troca e da devolução, né? Totalmente. Você constrói toda uma estrutura, você projeta, você investe, e isso rui. Né? Exato. Como que você não só mantém aquilo que você construiu, você potencializa isso. Preciso colocar catalisadores ali para... E o pós-venda tem esse papel. Os serviços de pós-venda têm esse papel. E é legal porque, muitas vezes, e até recentemente, isso foi muito negligenciado pelo varejista. E como que a gente começa a transformar a cabeça dos decisores, né, desses sellers, para que eles olhem para isso como realmente uma oportunidade para vender mais. E hoje em dia, como a gente falou, 48% das reclamações ainda é de atraso de entrega. Aí você vai procurar na internet sobre aquela empresa. Todo mundo tá falando que atrasa a entrega. Todo mundo tá falando que eu não consigo acompanhar. Todo mundo ali falando... Todo mundo não, né, gente? Mas muitos clientes reclamando. Você vai gerar uma desconfiança e essa pessoa não vai confiar ali de cara, então possivelmente ela vai considerar seu concorrente. Então, sim, o pós-venda é o novo marketing, é uma nova estratégia de marketing, porque essa reclamação aqui pode te dar um problema no branding, lá no começo, né, dessa jornada. Né? Rô, a gente teve um podcast muito legal de um cliente nosso, né, com a Decathlon, que trouxe ali já, né, essa questão de como melhorou a operação, mas também como é que fez o cliente comprar mais, ir até a loja, inclusive, como é que essas conexões. Tem algum outro case que, mesmo sem citar nome de clientes, etc., você pode trazer para a gente de algum cliente de casa que teve um sucesso aí com a nossa ferramenta? Vamos falar de case, é um negócio até engraçado, que a gente tem mais de 400 clientes hoje na base. Nós somos líder absoluto de mercado, está há 7 anos fazendo isso, e de maneira focada, melhorando o produto. Então, a gente tem muitos cases em várias frentes. Né? Posso dizer que, por exemplo, está lá estampado no nosso site, depoimentos de Tramontina, por exemplo. A gente tem também Oscar Calçados, que trouxe ganhos de experiência, né, para o consumidor, que trouxe ganhos para o time deles, em termos de eficiência, como a gente falou aqui, de ganhos de tempo, de economia e esforço. Né? E também temos cases fantásticos, por exemplo, de geração de mais receita. Né? Tem um cliente, por exemplo, do ramo de varejo de moda, do segmento fitness. A gente aferiu num certo período de 2 meses ali, ele estava tendo... Qual era o problema naquela época, naquele momento? Né? Ele estava tendo muita perda por cancelamento. Né? O cliente recebia o produto, estava dentro do prazo, que a gente falou aqui, de devolução, ou arrependimento, ou troca, mas ele não trocava. Né? Ele pediu o dinheiro de volta. Então, a gente estava tendo perda de venda. Gerava-se processo de venda, gerava frete de ida, frete reverso, e a loja perdia a venda. Né? Então, a gente entrou, lembra que eu falei de ter gatilhos que apimentem e que ajudem a vender mais de forma direta e real ali no processo de pós-venda? Então, a gente entrou com o que a gente chama de estratégia de retenção de intenções de devolução. Falei um pouquinho disso aqui anteriormente,
Então, quando o consumidor pede para cancelar, devolver um produto e pegar o dinheiro de volta, a gente entra com gatilhos mentais automatizados, e isso pode ser calibrado, customizado pelo lojista, né, em que ele oferece uma alternativa à devolução do dinheiro. Então, a gente entra com vale, uma sugestão de vale, que pode vir pelo valor da compra ou até mesmo com bônus, né, que incentive uma conversão maior dessa intenção. E a gente conseguiu, nesse recorte, né, eram 2 meses, a gente conseguiu reverter 65% das intenções de devolução naquele período, né? E o mais legal é que quando a gente dá o vale, que eu falei aqui, né, quando o cliente pega um vale, acho que vocês aí já devem ter tido essa experiência, né? Quando a gente tem um vale, né, não sei se é comum ser em loja do shopping, em físico, quando você volta, você não gasta só o valor do vale, né? O que os lojistas mais querem e precisam é tráfego nas lojas. Então, a gente ajuda a levar tráfego para as lojas. Então, quando eu entrego um vale, eu faço com que o consumidor volte à loja para comprar, para usar o vale, e quando ele volta, ele gasta mais. E nesse case, nesse exemplo específico desses 2 meses, não só esse percentual a gente conseguiu reter, como quando esse consumidor voltou, ele gastou 40% a mais do que o valor do vale. Olha que bacana, né? Eu não só ajudo a evitar a perda, como esse processo traz mais receita, traz mais venda. De fato, essa é a concretização de um pós-venda vendedor. Sim. Um pós-venda que gera receita. Essa é a tese, essa é a perspectiva. Vamos parar de olhar para o pós-venda só como aquela etapa que você resolve problemas. Vamos tirar a fricção, vamos tirar a dor de cabeça, vamos trazer confiança e vamos fazer essa etapa ser uma etapa vendedora. É isso que a gente trabalha incessantemente todos os dias aqui para poder conseguir entregar isso na ponta, deixando o lojista e consumidor muito felizes. Queria adicionar uma coisinha, gente, que isso que o Rodolfo está falando é tão interessante, que uma vez a gente estava batendo um papo, né, com um cliente, e num papo desse de o Rodolfo experimentar a tese da after sale, né, essa tese de retenção e da pessoa que quer devolver, ficar com o produto, tinha uma pessoa na reunião que, putz, eu tô com um problema mesmo de troca e devolução. Quero devolver minha geladeira que veio com risco. E aí, mas esse risco é aonde? Nessa conversa, quando o Rodolfo sugeriu, se a gente te desse esse vale aqui, não sei o que, você ficaria com a geladeira? Nesse caso, eu acho que eu ficaria. Uma geladeira com risco, ele estava, né, disposto, porque aquele risco não ia aparecer na casa dele, e ele começou a pensar se ele realmente deveria devolver aquele produto, né? Se era porque aí vai demorar para chegar, eu queria já usar a geladeira. Eu acho que valeria a pena. Isso é legal, isso complementa o que eu falei anteriormente. Pensa nos varejistas, né, de eletro, por exemplo, eletrodoméstico. A gente viu que essa categoria está crescendo bastante no e-commerce nos últimos anos. A gente está falando de volumosos, né? Olha o custo para se movimentar um produto, tanto de ida quanto de retorno. E quando retorna um produto desse para o CD, muitas vezes a gente não consegue vendê-lo novamente na loja. Porque quando a gente fala de eletrodoméstico, né, tem uma perspectiva muito de ser impecável, de ser novo, de nunca ter sido usado. Isso é muito importante nessa lógica transacional, né? Então, uma perda grande, né, para o varejista. É uma perda milionária hoje para os varejos de eletro, né? E isso é uma dor muito forte. Então, a gente traz também um fluxo análogo a essa da retenção de intenção de devolução, ajudando a reter também não só a intenção de devolução, mas o produto, né? Então, eu ofereço, por exemplo, um percentual, um bônus, para que o consumidor fique com aquele produto. Eu estou falando de pequenas avarias, né? É algo estético muitas vezes. Né? Não, e você vê que é algo importante para o consumidor. Ele não gostaria de ter uma geladeira com risco, tanto que ele devolve. Mas que, ao mesmo tempo, ele está disposto a não devolver. Exato. Aí eu te pergunto, né? Você está com uma geladeira que tem um riscozinho, você me liga pedindo para devolver, né? Ou você... Me liga não, né? Vamos falar. A gente abre o processo pela after sale, automático, em 5 minutos. Só que naquele momento, eu te ofereço uma contraproposta. Van, você não topa ficar com um bônus de 10% do valor que você comprou para ficar com essa geladeira? Né? A gente pode fazer uma pesquisa rápida aqui, chamar as pessoas aqui, perguntar. Um grande percentual desses entrevistados até vão dizer porque que a geladeira ficariam. Custa caro, né? Claro, e você vai ter um bônus ali pra você poder usar em outro produto. Vamos comprar quase um celular ali na hora. Então tem esses gatilhos também que a gente vem trabalhando recentemente com alguns clientes da base, que a gente tem ajudado esses nossos parceiros a reter também o produto com o consumidor.
A gente sempre deixa uma dica aqui, porque apesar de você já ter falado muita coisa aqui que vocês vão poder aplicar aí na execução do pós-venda, com certeza. Você tem alguma dica final que você gostaria de deixar pro varejista que está escutando a gente, até esse varejista que às vezes está começando, ou esse varejista que já está há muito tempo no mercado, mas algo que você queira levar, isso aqui é importante, aplica, que tipo de dica? O que você quiser. Legal. Vou extrapolar um pouquinho o pós-venda, mas vou começar falando, né? Saiba muito bem quem é seu cliente, tenha mensagem clara para esse cliente. Então, a gente fala muito de ICP, né? Ter o perfil ideal no SaaS, numa empresa de serviço. Mas também você tem que ter um perfil ideal no varejo. Saiba quem é seu cliente, saiba como você se comunica com ele e garanta com que ele, na experiência de pré-venda, pré-compra ou compra, que ele saiba, ele tenha convicção de que ele vai ser muito bem atendido no pós-venda, né? Porque eu vou estar construindo essa confiança e essa garantia de que, se eu comprar, eu vou conseguir triunfar nesse processo, eu não vou ter dor de cabeça, eu não vou ter problema, né? E aí, por exemplo, no processo de venda, a gente também, como pós-venda, a gente pode ajudar nisso. Com jornada de entrega, né, que a gente tem a solução que mapeia todo o processo de entrega, a gente pode, por exemplo, trazer um indicador para o e-commerce em que eu faço uma aferição exata do tempo médio de entrega. Então, eu consigo trazer uma experiência muito melhor. Em vez de prometer um tempo, inflar esse tempo para garantir aquela entrega, eu consigo apresentar um indicador para o e-commerce em que ele consegue, no processo da venda, entregar uma probabilidade de entrega, né, uma data prevista muito mais assertiva, muito mais interessante, muito mais convidativa. E aí, depois disso, convencendo o consumidor a comprar, quando ele faz o clique e ele compra, é você garantir com tudo que você prometeu de excelência de serviço de pós-compra, de pós-venda, que isso aconteça. E aí, fundamentalmente, como eu falei, onde estão as maiores dores? Na jornada de entrega do produto em trocas de devoluções. Então, atuar para que problemas nessas etapas sejam diminuídos, sejam eliminados, talvez seja a dica mais valiosa, né? E com solução de jornada de entrega da After Sale e de trocas de devoluções da After Sale, você consegue atacar os principais problemas e ter um retorno muito positivo nessa perspectiva. Essas, para mim, são as dicas, eu acho que mais interessantes, diretas e matadoras para ajudar a vender mais com pós-venda. Perfeito, Rô. Obrigada. O papo foi uma delícia. Essa dica é ótima. E tudo que você trouxe aqui. Tem muita coisa relevante nesse podcast. Se você não pegou tudo que a gente está dizendo que tem, volta e escuta de novo, porque realmente é muito detalhe, mas que a After Sale pode te ajudar nesse processo, né, Rô? Legal, Van. Exatamente. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está aqui também à disposição para falar com você, lojista, você consumidor também. Dúvidas que tiverem, quiserem perguntar, estamos prontos aqui para atender vocês. Perfeito. E, como eu não posso deixar de dar a minha dica final, como todo podcast, tem um artigo que fala, né, sobre valores de frete por categoria e por região do país. Dá uma olhadinha, tá lá no nosso site. A Neotrust, junto com a After Sale, construíram esse artigo para você já saber. Será que você está aplicando o frete correto nas regiões? Isso é muito relevante para o e-commerce em si, mas para trocas e devoluções também. Então, assim, dá uma olhadinha e, claro, quer experimentar a nossa ferramenta? Quer saber se ela serve para o seu e-commerce? Você acha que, o meu ainda é muito pequeno ou não? Eu acho que a minha estrutura... Chama a gente, porque é rápido de instalar, é rápido de começar e você já vai ter retorno imediato. Então, afinal, né, a gente já te falei, vou repetir, juntos na confiança. ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio.